eu vou mostrar para vocês o seguinte, tá? Esse simulador, ele vai possibilitar que a gente consiga criar uma solução, né, tanto entre o sal quanto o açúcar com a água. Então, nós temos um recipiente aqui abaixo, onde está disponível a água, tá? E nós temos aqui um volume de exatamente 1 litro. Eu posso até retirar esse volume, como eu posso acrescentar, mas eu sempre vou sugerir que vocês trabalhem com um volume de 1 litro, por quê? Independente da unidade que a gente usa para expressar o nosso soluto, que pode ser tanto em massa como em quantidade de matéria, que é o que nós vamos utilizar agora, que é em mols, né? Eu posso ter tanto uma concentração em gramas por mol, como eu posso em gramas por litro, como eu posso ter também em mols por litro, mas o volume da solução, ele sempre é trabalhado aí para 1 litro de solução. Por isso que a gente vai tentar manter aqui 1 litro, tá? A gente não vai variar o volume de água. Nós só vamos ir mexendo aqui nas concentrações que eu tenho de sal e de açúcar, certo? Então, esse simulador, ele coloca um recipiente aqui com a água, certo? Nós temos aqui tanto o sal quanto o açúcar, que serão os nossos solutos que nós vamos adicionar. E nós temos também um dispositivo, que é o dispositivo que vai medir aqui se há condução de corrente elétrica ou não, tá? E é através da iluminação que pode aparecer ou não que a gente vai determinar se aquela substância ela será condutora de corrente elétrica ou não. Então, que os compostos iônicos conduzem quando em solução aquosa, eu preciso entender por que isso acontece, tá? Então, eu vou agitar aqui o meu recipiente até cair o primeiro grão de sal. Eu vou pausar a tela aqui agora e observe essa figura que apareceu para nós. Essa figura aqui, ela é representada por várias bolinhas verdes e rosa, tá? E roxa, na verdade, tá? Várias bolinhas verde e roxa. Isso aqui, pessoal, representaria para nós a menor unidade possível de sal que eu tenha. Quando você pega o sal e vai adicionar na comida, você observa que o sal ele é composto por grãos, né? São pequenos pedacinhos de grãos, assim, que formam a substância como um todo. Quando a gente pensa na visão micro, cada bolinha dessa não é um grãozinho de sal. Cada bolinha dessa é um átomo que vai se aglomerando para chegar numa visão macro e a gente conseguir observar aquele grão, tá? Então, se você fosse agora, lá na cozinha da sua mãe, encostasse a ponta do seu dedo na superfície do sal e observasse nela pequenas pontinhas brancas, né? Que seria o menor pedacinho ali, o menor cristalzinho de sal possível, dentro daquele pedacinho você tem vários átomos, tá? Que são essas bolinhas coloridas. Então, a gente tem que imaginar que se eu fosse contornar todo esse desenho aqui dessas bolinhas, isso tudo representaria um grão. Quando aquele grão cai na água, o que acontece dentro dele? Por isso que é micro, né? A gente está analisando o microscópico agora. Quando o grão de sal, tá, as menores unidades possíveis ali caem, os átomos são separados, ou seja, o retículo cristalino do composto iônico, ele é quebrado. Por isso que acontece um processo que nós chamamos de dissociação iônica. Por quê? É como o aluno disse, o composto iônico, ele vai produzir íons, ele vai ser composto por íons devido à grande diferença de eletronegatividade entre seus elementos, né? Nós sabemos que o cloro é um ametal, um elemento que é eletronegativo, muito eletronegativo, então ele retira os elétrons do sódio. Dessa forma, o sódio fica positivo e o cloro fica negativo, certo? Quando esse composto ele é adicionado em água, os seus átomos são separados na forma de íons. O que são os íons? São aqueles átomos que apresentam uma carga elétrica. E quanto mais sal eu vou jogando, maior é a quantidade de cargas que vai aparecendo na minha solução. Por isso que nesse procedimento, quanto mais sal você vai adicionando, maior fica a intensidade da iluminação da lâmpada, porque você tem mais cargas livres ali para possibilitar a transição de corrente elétrica. Analisando a estrutura, se eu sei o tipo de ligação que faz, se eu sei que é uma ligação iônica, que é um composto iônico, eu vou saber que qualquer composto iônico em água, ele será um condutor de corrente elétrica, tá? Por isso que agora, pessoal, nós vamos fazer a análise do açúcar, certo? Nós vamos utilizar essa mesma análise que nós fizemos agora para o sal, nós vamos fazer para o açúcar. Se o sal é um composto iônico, cara, o açúcar só pode ser molecular. Pô, o professor me deu duas opções. Eu sei qual é a primeira, então sobrou o que para o açúcar? Ele é um composto molecular, tá? Eu observo os elementos que compõem a estrutura dele. E no caso do açúcar, nós temos carbono, que é um ametal, nós temos oxigênio, que é um ametal também, e nós temos o hidrogênio, tá? Então, uma ligação entre ametais, né, entre não metais e hidrogênio, caracteriza um composto que realiza ligação covalente, ou seja, um composto molecular, tá bom?
Então eu vou adicionar agora o açúcar e nós vamos observar a mesma análise que nós fizemos com o sal. Eu vou colocar um pouco de açúcar, vou observar, vou remover o sal aqui primeiro, né? Vou adicionar o açúcar aqui, vou observar que a minha lâmpada não acendeu e vou aumentando cada vez mais a concentração do meu açúcar. Mesmo aumentando a concentração, eu observo que a lâmpada não acende. Por quê? Porque diferente dos compostos iônicos, os compostos moleculares não deveriam conduzir corrente elétrica, tá? Muitos compostos moleculares que fazem ligações covalentes, como o açúcar, não são condutores de corrente elétrica. Mas o que tem, será, num composto molecular que não possibilita, na verdade, ele ser condutor de corrente elétrica? Então, nós vamos fazer uma análise em micro agora, tá? Uma mesma análise que nós fizemos para o sal, para entender por que os compostos moleculares não são condutores de corrente elétrica. Então eu vou adicionar aqui a sacarose, tá, o nosso açúcar, e vou fazer a mesma análise. Vou pausar ela aqui antes de cair na água e vou entender essa representação aqui como um todo, como se fosse um grão de açúcar, um cristalzinho ali, o menor cristalzinho de açúcar. Sabe aquela pedrinha branca do açúcar? Imagina que aquela menor pedrinha possível ali representasse todo esse desenho. Diferente do sal, que é formado por vários átomos que formam um retículo, que quando são adicionados em água, eles são rompidos, né? O retículo é rompido e é separado todos os átomos na forma de íons. O composto molecular não é separado os átomos, são separadas as moléculas. Então observa que todo esse desenho aqui, ó, que eu pausei, representa um grão só, tá? Quando esse grão de açúcar cai na água, olha o que acontece. Não são os seus átomos que são separados, são separadas as suas moléculas. Vamos lembrar um pouco de ligação química. Os átomos se ligam, a ligação entre os átomos formam as moléculas, certo? Compostos moleculares têm uma interação que são as forças intermoleculares que unem as suas moléculas. No nosso caso, então, a gente observa que os compostos moleculares, quando são adicionados em água, as suas moléculas são separadas, tá? A gente pode até dizer, pessoal, que o açúcar, quando ele é adicionado em água, ele tem uma redução de tamanho. Diferente do composto iônico, que os seus átomos são separados completamente, está na forma de íons, aqui nós temos uma redução do tamanho de uma unidade de matéria, por exemplo, a gente separa isso em moléculas, tá? E não tem cargas dessa forma. A gente pode até analisar que o açúcar ele é polar, que foi um tema trabalhado em aulas anteriores, ele tem uma estrutura polar, como a água é polar também, por isso que ele se dissolve em água, só que essa carga que tem ali dentro da sua estrutura, esses polos parciais, não é como, por exemplo, a carga de um íon, tá? Então, assim, embora exista até uma carga ali, né, dentro, um polo ali dentro da solução, mas não o suficiente para possibilitar a transição de corrente elétrica, porque lembra, compostos covalentes, eles compartilham os elétrons, eles não retiram de um átomo e do outro, tá?